Perfeito. Cara, anotei duas coisas aqui dessa sua última fala que eu vou querer trazer que me interessam. É, eu concordo totalmente com essa visão de que Bitcoin é basicamente um play, um ETF alavancado da Nasdaq. Isso não é o que eu penso, não é o que você pensa, mas é o que o Big Money pensa. E esse Big Money está na mão de quem? De gente que tem de 40 a 60, 70, 80 anos. Daí eu te pergunto, você já pensou quando essa visão de Bitcoin como um play de risco de tecnologia, quando essa visão vai mudar para uma visão que a gente que faz DCA e pensa no Bitcoin como um ativo livre de risco de poupança? Porque, no fundo, toda vez que eu penso sobre isso, me parece que é uma questão de mudança geracional mesmo. Tipo, na ciência a gente tem um ditado, que eu não lembro, acho que é do Max Planck, não tenho certeza, mas é que a ciência avança de funeral em funeral. Porque, tipo, a ciência, enquanto entidade, consegue, tipo, ter a mente aberta e evoluir, ter as suas ideias e melhorar. O indivíduo, o ser humano, não. Ele é falho e ele se apega às suas crenças e não larga a mão, não quer estudar o novo. Então, o cientista de 60, 70, 80 anos, muitas vezes ele está na universidade e ele está barrando a inovação dos cientistas mais jovens, porque ele não vai querer estudar um assunto novo, daí ele não aprova esse artigo no peer review, e aí esse conhecimento não vem ao mundo enquanto ele estiver vivo. E assim, eu conheço casos da minha carreira acadêmica que isso era verdade. Assim, tinha um professor de 95 anos que todo mundo sabia que enquanto ele não morresse, um certo coisa da geologia não ia mudar de nome, apesar de todo mundo de abaixo de 50 anos concordar que tinha que mudar o nome, porque era definição técnica. Mas o cara é um tradicionalista, um cara antigo, e ele tem muito renome, precisam esperar ele morrer para fazer isso. Então, na sua visão, quando vai rolar essa mudança de interpretação de que tipo de ativo é o Bitcoin? É engraçado, você falou da ciência, né? Eu vi uma frase, eu agora já não lembro onde é que foi, mas ele dizia que o papel do cientista era tentar desmistificar o cientista anterior, né? Seria basicamente tentar refutar o cientista anterior, né? Esse era o papel dele. E o nosso papel aqui, eu digo assim, nós que estamos tentando criar esse ecossistema, tentando criar essa nova indústria, esse novo mercado, whatever, como queiram chamar, é justamente tentar desmistificar ou refutar a indústria anterior, porque nós enxergamos falhas na indústria anterior, no mercado anterior, e aqui a gente pode estender no sistema monetário anterior. Todos nós que estamos tentando criar esse ecossistema, tentando criar essa indústria, nós enxergamos falhas brutais no sistema anterior, que esses indivíduos que fizeram o sistema anterior não enxergam. Por quê? Porque eles estão olhando o sistema anterior ainda como falho. Certo? Então, os indivíduos que construíram o sistema atual, eles acham que o sistema atual, o deles, é bom, porque justamente eles acham que o anterior ao deles era pior. Né? Então, nesse momento, o que a gente está fazendo é justamente o que eles fizeram no sistema, ou no desenvolvimento do sistema monetário, do sistema econômico, industrial, mercadológico, social, que eles desenvolveram. É tentando refutar toda essa construção que foi feita por nós acharmos que existem falhas grotescas, falhas cruciais ali para o nosso próprio desenvolvimento humano. Daqui a uns 40, 50 anos, vai ter outra geração que vai enxergar um monte de falhas naquilo que a gente está desenvolvendo agora, e tudo bem, é assim que a sociedade evolui, né? Eu acho que no momento em que a nossa geração, ou seja, a geração que ou nasceu já dentro da tecnologia, que aí a gente pode colocar basicamente a geração depois dos anos, a partir dos anos 2000, né, que a gente teve a solidificação da internet ali entre o final do século passado e o início desse século, a internet se solidificando. Eu acho que ou essa geração que cresceu já dentro da internet, ou a geração que cresceu ali um pouquinho antes do início da internet, mas que teve a maior parte do seu desenvolvimento humano, ou seja, a sua adolescência, a sua juventude, já dentro da tecnologia. No momento que essa geração, agora eu já não me lembro como é que chama, a galera gosta de botar nomenclaturas, né? Geração Z, milênios, etc. Eu já não lembro como é. A gente é millennial, a galera mais nova que a gente é a Z ou Zoomer, se quiser. Pronto, então basicamente os millennials e a geração Z, no momento que eles assumirem CEOs,
presidentes de bancos centrais, que eventualmente ainda vai existir, no momento que eles atingirem parlamentos, etc., no momento que essa geração estiver ocupando cargos de maior potencial e de maior relevância na sociedade, será o momento em que o Bitcoin vai fazer essa transição, provavelmente, só que não será uma transição do dia para o outro. Obviamente, isso vai sendo uma escalada ali, vai sendo um processo gradual de compreensão do que é o Bitcoin. E vai chegar esse momento onde o Bitcoin vai deixar de ser correlacionado diretamente com a nada, diretamente com ativos de risco do mercado tradicional, justamente por conta que esses indivíduos que estão na frente desses fundos de investimento, desses market makers, dessas instituições ou desses big moneys aí, como você falou, vão ser indivíduos que já nasceram dentro da tecnologia e entendem o potencial que a tecnologia pode trazer, mesmo que não acreditem especificamente no Bitcoin, mas vão compreender tecnologia e vão entender que tecnologia não se barra, né? Você só se adapta, eventualmente ela vai chegar até você, né? Então, é assim que eu vejo. Boa, tem uma visão parecida também. Segunda pergunta que eu fiquei pensando enquanto estava falando do on-chain e dessas análises de 2021. Por que a gente não foi para 100 mil dólares, no seu ponto de vista? Porque, assim, para mim, a gente estava aquecendo os motores prontos para ir e rolou o banimento da China, que é um cisne negro muito grande, que deu uma bela esfriada, assim, é tipo tacar um balde de água na fogueira. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tinha muito paper Bitcoin absorvendo essa demanda de pessoas querendo entrar no ecossistema. Tipo, exemplo, a FTX, que tinha supostamente mais de 1 bilhão e pouco em Bitcoins, mas na verdade não tinha quase nada. Acho que os números eram esses. Mas, enfim, na sua leitura, a gente não foi para 100 mil dólares porque algum conjunto desses, essa redução de liquidez macro, a que você atribuiria, sei lá, um fator mais relevante que os outros ou é uma conjunção de vários? Eu acho que é uma conjunção de vários. Eu acho que é o agrupamento de diversos fatores. É justamente assim que eu gosto de basear a minha análise. Eu acho muito difícil você apontar um único fator, um único culpado e dizer que aquilo foi o que, por exemplo, a mineração do Bitcoin foi o que fez impedir os 100 mil dólares. Talvez não, porque já existiam alguns indicadores on-chain de mercado que já indicavam índices de euforia já bem acentuados quando o Bitcoin já batia 60 mil dólares. Então, a gente ainda foi em 64, mas nos 60 mil, 50 e pouco, já tinha alguns indicadores que já sinalizavam uma dispersão muito fora da curva já para o que seria um preço razoável para o Bitcoin. Isso acontece em todos os outros ciclos anteriores. Eu tenho um indicador chamado Standard Deviations Multiple, que eu fiz basicamente os múltiplos de desvio padrão. É um indicador que eu costumo atualizar sempre lá no Blocktrains Research, e esse indicador basicamente é muito simples, é um indicador técnico, ele só pega a dispersão ou quão longe da média de preços do Bitcoin está o preço atual, né? E quando a gente joga 2,8, não, 9 vezes o múltiplo dessa média, a gente sinaliza ou sinalizou praticamente todos os topos anteriores. E o meu indicador, quando o Bitcoin estava em 56, se eu não me engano, ele sinalizou já sinalizou topos ou sinalizou uma dispersão muito grande, uma variação para cima muito grande da média da tendência natural do Bitcoin. E como existiam na época, esse meu indicador, na verdade, foi construído depois, né? Então, como é que diz, analista de, como é que fala? Analista do passado é muito fácil, né? Mas basicamente naquela época já tinham alguns indicadores que sinalizavam. O próprio MVRV ele travou topo naquele período também, SOPR topo naquele período também, até antes do bando da mineração. Aliado a isso eu estou olhando pela perspectiva on-chain, agora a gente vai falar da perspectiva macro, né? A gente tinha capacidade de ignorar esses indicadores on-chain? Teria, se a gente não tivesse já iniciando um processo de contração monetária. Então, quando foi no final do ano de 2021, a gente já começou a sinalizar um aumento da elevação, um aumento, não, seria, no caso, uma elevação do aumento
do índice de preços ao consumidor, o que o mercado tradicional costuma chamar de inflação, né? Eles já viam uma sinalização de elevação de preços muito alta e já entendiam que nós estávamos rumando para um período de alta inflacionária. Obviamente, isso não era novidade para ninguém. Em 2020, o processo de expansão monetária foi estupidamente abrupto. Nós tivemos aí, acho que foi 40% dos dólares em circulação emitidos só em 2020, só no período do Covid, né? Então, basicamente, eles criaram dinheiro do nada e é justamente isso que é a inflação, né? É essa criação, essa expansão monetária, e por conta dessa expansão monetária, eventualmente eles precisariam fazer essa contração monetária para tentar regular o nível de preços ao consumidor. Então, essa elevação de preços seria um efeito de segunda ordem, no caso da própria expansão monetária, e eles já sabiam que esse efeito de segunda ordem precisaria ser contido justamente com a redução da oferta de liquidez ou da oferta de dólares no mercado. Então, no final de 2021, já era previsto que o ano de 2022 seria um ano de tightening, e foi justamente o que foi feito, né? O Fed reduziu o balanço de ativos, subiu os juros na velocidade mais rápida de toda a sua história, e a gente teve justamente o Bitcoin servindo como um proxy futuro aí, ou quase que como se fosse uma espécie de prevendo o que aconteceria em 2022. Justamente por isso que a gente bateu o topo no final de 2021 e depois, um mês ou foi um pouco depois, o mercado tradicional também bateu o topo, já na esperança de a gente voltar com um ciclo de enxugada de liquidez, e sem liquidez no mercado, sem dinheiro fácil, sem crédito fácil, é muito difícil de fazer investimento tanto no setor corporativo, quanto fica mais difícil também investir no varejão, porque os preços estariam aumentando e, eventualmente, todo período de elevação de taxa de juros e de contração monetária, eventualmente acaba também gerando um período de alta de desemprego, porque o Fed justamente ele faz o quê? De forma mais bitcoinheira possível, para explicar isso, ele faz a merda, expandindo a oferta monetária. Depois que a merda estoura no índice de preços, eles precisam reverter a merda que eles fizeram, e eles vão reverter essa merda fazendo uma outra merda, só que agora no mercado de trabalho. Porque quanto menos pessoas consumindo, existe menor demanda por ativo, ou por consumo, por bens, etc. E essa redução de demanda é o que eventualmente faria com que o preço dos bens, do consumo, etc., voltasse a reduzir. Então ele faz duas cagadas estúpidas durante esse processo todo, né? Basicamente, ele faz a primeira de tentar estimular a economia criando dinheiro do nada, e depois faz a segunda merda, punindo o mercado de trabalho e punindo a economia real para tentar desfazer a primeira merda que ele fez. E no meio disso tudo tá os ativos que são enxergados como risco. E o Bitcoin, por ter sido enxergado como risco, acabou sofrendo justamente por conta dessa enxugada de liquidez que viria a acontecer alguns meses depois. E como o Bitcoin, eu falei, é uma ponta de risco, ele costuma ser o primeiro a ser desfeito nas mãos. Então, quando você tem ali, digamos que você é um investidor institucional e você tem uma bandeja ou uma estante de ativos, você provavelmente vai tentar se livrar daqueles que são mais líquidos, e a gente tem o Bitcoin como um ativo mais líquido que existe hoje. Ele transaciona 24 horas por dia, independente do que acontecer, e você consegue fazer essa negociação sem perguntar para ninguém, sem pedir para ninguém, de qualquer lugar do planeta, com acesso à internet. Então, ele era o ativo mais líquido naquele momento, continua sendo até hoje, e também o ativo aí que é mais entendido como risco, na ponta de risco, seria o que seria mais desfeito primeiro. Então, a gente teve esses dois fatores, né? Tanto o Bitcoin já vindo no ciclo de hype de 2021, esticando a força compradora a um extremo. Então, geralmente, nós temos os topos quando a força compradora, quando o limite de ordens de compra chega a um extremo, e nós tivemos um outro fator que foi macro, que é uma enxugada de liquidez que viria a acontecer alguns meses seguintes, e que vem acontecendo até hoje, no caso. Perfeito. E é o que você falou, né? O Bitcoin sempre serve como esse canário na mina, né? Ele sempre antecipa movimentos que depois chegam no mercado tradicional. É sempre... Isso é uma coisa que eu acho fascinante de ver, assim, é interessante.